Bom dia Brasil. Bom dia você de toda parte do mundo. Bom dia Pará. Bom dia Santarém. Começando mais um vídeo da nossa série Profeta Joel. Maravilhoso dia. A gente começar falando sobre a série. Ontem a gente falou sobre o texto e o contexto. Só relembrando, o contexto fala de um povo que ainda não existia, né? Uma ideia de fertilidade que não existia. E o texto fala de um fala de um povo muito numeroso, né? Muito grande. Hoje nós vamos falar de geração. Por quê? Não, mito, não vai falar sobre isso não. Vamos falar sobre isso só segunda-feira. Postar um vídeo só segunda-feira sobre isso. Porque hoje é interessante a gente saber qual é a palavra favorável e a palavra infavorável. Significa isso aí. Qual é o inimigo e qual é o amigo, né?
vai dar nome a esses camaradas aí, essas figuras. Vai dar nome a essas figuras aí, entende? A figura do inimigo e a figura do amigo. Em nossa série. Para isso a gente vai pular um versículo que não vai explicar o versículo 3, fala sobre geração. A gente vai limpar meu óculos. A gente vai falar sobre os 4 principados que agem nessa história. O profeta Joel deu a vitória ao povo de Israel. Eu digo deu a vitória, eu digo porque quando você invoca a palavra, você traz a vitória para que você tá pelo aquilo que você está pedindo. Se você invoca a Deus, o seu irmão, e você recebe a palavra, você entrega a vitória para ele. É nisso que eu estou falando. Tá muito bonito de hoje. Olha só. Olha o sol saindo ali. Bom dia, bom dia. Olha o bonito sol saindo. Então hoje a gente vai conhecer personagens adversários nessa história, nessa série. Começando. Deixa de enrolação. O profeta Joel, ele escreve 4 principados. Ele dá a figura da largata. Do gafanhoto. Da locusta. E o último ele dá da pulgão. Ele dá 3 figuras que mostra a característica desses principados. Aí como é que a gente pode extrair, formar, que ninguém conhece, né? Ninguém conhece
Aí, ó. Esse aqui é um campo interessante, esse campo aqui, ó. Aqui é o campo, aqui do outro lado é as casas. Fica dentro uma... Aqui ele toma um quarteirão quase todo. Ó, do outro lado lá é as casas, passa uma rua lá. Do outro lado do campo. Ele toma um quarteirão. Entendeu? Então, para você extrair como que é a ação desse principado, você tem que conhecer o inimigo, né? Só porém que, trazendo para a vida cristã, fica um pouco complicado, né? Como é que a gente vai conhecer o inimigo? Que ninguém vive no inferno, né? Ninguém abraça o diabo, né? Lá ele. Lá ele 1000 vezes. Então a gente não conhece o inimigo, mas a gente sabe alguma coisa pelo Espírito Santo de Deus, né, que revela. Então o profeta Joel recebeu inspiração e entendimento sobre essa legião, sobre esses demônios, né? A ação dele é como uma ação de largata, ação de gafanhoto, ação da locústia e a ação do pulgão. Então eu fui meio pesquisar, né? Porque a gente tem meios, né? É bom se a gente recebesse de lá logo da unção, né? Recebesse direto da unção era muito... fica mais bacana. Aí que no outro fica mais melhor. Aí que nem meus netos. Mas a gente tem que buscar no Google mesmo. Tem que falar sobre o assunto. Então, esse principado, ele agia, vamos lá, na Fenícia, povo fenício. Ele atacava a fertilidade do fenício, com Baal, né? Baal Tamuz, né? E no Egito, ele mudou de nome, pilantra. Mudou de camuflagem. Aí ele já se chamava Osíris. Vou dar esses 2 exemplos aí para não ficar muito tempo, manter mais. Na Umbanda ele já se chama... É outro nome, Anaf, alguma coisa assim. São as matrizes africanas. Lá é que eles são terríveis, mano. Se você for estar meditando. Bom dia. E lá é que eles são terríveis, não tem? Por isso que o povo africano é só Jesus na causa lá. Negócio de fertilidade.
Já fica aqui um ensinamento para eles lá, né? Se quiserem fechar esse portal da infertilidade, já fica aqui o ensinamento aqui, ó, do missionário aqui. O principado é esse, mano. Fechar a porta aí do Baal, de Osíris. Eu não sei, eu não tô lembrado não, eu pesquisei lá. A Umbanda invoca essa legião aí, esse principado aí. Eles são chamados demônios da fertilidade. Demônio, diabo, orixá. E orixá, esse maqueia. Maqueia o nome dele. Eles mudam de nome. Entendeu? Eles mudam de característica. Eu te falar quem é aqui no Brasil. Qual é o dono dessa legião aqui? É matado de Manjá, aqui no Brasil. Fica ligado aí vocês aí. Todo ano aí joga oferenda aí pra ela. Esse principado ele é o principado maior, a sua maior característica é mudar de vida. Por isso que é muito difícil você lutar com ele, contra ele, entende? É muito difícil, porque ele muda muito. Você vai entender quando eu começar a te explicar as características dos animais, né, que foram figurados pelo profeta Joel. Aí você vai começar a entender porque é difícil lutar contra ele. Entendeu? Por isso porque eles mudam muito. Uma hora eles estão de um jeito, uma hora eles estão de outro, entendeu? Aí confunde muito a luta do obreiro, entendeu? Eles são terríveis, entendeu? E eles se proliferam muito rápido, entendeu? É rápido que ele entra numa nação e devasta. É rápido que ele entra numa cidade e devasta. Esse demônio, essa legião. Tanto que quando Elias lutou com eles, contra essa legião, todos os que lutaram, hein, eu estava estudando na Bíblia, todos que lutaram, Elias, Moisés, todos que lutaram, tem que ser com uma vara firme, dura, entendeu? Tem que ser com grande violência, entende? Vou dar um exemplo de Elias para você. Elias, quando lutou contra eles, quando fechou a porta deles no povo de Israel, ele fechou o céu por 3 anos. Ele estava lutando contra essa legião aí.
entre esses principados aí. Ele fechou o céu por 3 anos. Aí diz, vocês são o tal, é? Bom dia. Vocês é que traz a fertilidade, é pro povo de Israel, é? Tá, vou mostrar quem é que traz. Aí, tchau. Segundo a minha palavra, não chove por 3 anos. E não chove. Vou mostrar quem é que manda aqui, rapaz. Pensando que é assim, é? Porque eles roubam a glória de Deus com uma... Deus está abençoando a terra, entende? Deus está prosperando a terra. Aí essa legião, a função dela é roubar a glória de Deus, entendeu? É a função deles. Porque a ação deles são com palavras de antônimo. Então o que eles fazem? Eles trazem o caos e Deus traz a bênção. Quando Deus traz a bênção, eles trazem o caos. Entendeu? Aí na ideia do indivíduo, do crente, é entender que eles são eles são os detentores do reconhecimento, entendeu? Então, no Egito, eles faziam altares para adorar esses animais, entendeu? Tá entendendo o que eu tô falando? Estão falando do inimigo, dos 4 principados. Olha o óculos aqui que o sol tá... Então, característica desses 4, a característica deles é lutar contra o ciclo da vida. A função dele é essa. Vê aquelas pessoas que demora, tem tudo, tá lá em cima, tem riqueza, tem carro, tem tudo, demora, tá lá embaixo. Questão de dia, questão de semana. O camarada perde tudo. São eles. Principado aí. Porque quando se trata de ciclo de vida, nós somos ser humano limitado, entende? Então todo dia nós temos que trabalhar. Esse é um ciclo de vida do ser humano. Todo dia ele tem que levantar e conseguir o pão dele. Ele não tem no ciclo de vida, não tem um indivíduo que tenha sustentação pro resto da vida. Não existe isso daí. Todo dia ele tem que trabalhar.
tem que ter essa ideia na cabeça dele. Tem que trabalhar todo dia, mano. Não tem dia de folga. Dia de folga só é sábado. Dia de descanso só é sábado. 6 dias ele tem que batalhar. Esse é o ciclo de vida, entende? Trabalha 6 dias, folga 1. Trabalha 6 dias, come 1. Trabalha 6 dias, come 1. Esse é o ciclo de vida do ser humano, do indivíduo. E se essa legião entrar numa cidade, se essa porta não for fechada em uma cidade, o ciclo de vida daqueles indivíduos ali, da cidade, fica nessa de ganhar hoje, perde amanhã, ganha hoje, perde amanhã. Entendeu? Por exemplo, às vezes o indivíduo ganha num dia sustento para 3, 4 dias. Porém, às vezes ele perde no mesmo dia. É a ação desses camaradas. Entendeu? Porque a característica deles é... A característica dele é agir num ciclo de vida. É agir no ciclo de vida. Esses principados, a característica deles, a função dele, né? O que ele tem que esconder da sociedade é a ação dele no ciclo de vida. Ele conseguiu esconder isso aí, entendeu? A sociedade, a comunidade, o indivíduo, né? A pessoa fechou a porta aí no ciclo de vida, tchau, Manel. Eles não agem, entendeu? Eles não têm força, que é por aí que eles entram, pelo ciclo de vida. E a gente vai aprender os santarenos vai aprender a fechar esse portal aí, entende? Porque só fechando é que a comunidade vive bem. Aí para aquela ansiedade por vida, entende? Aquela preocupação por sustentação, aquela preocupação
pela sua vida, aquela preocupação por geração de vida, ou seja, geração de emprego, geração de filhos até mesmo, né, no indivíduo, no individual, fecha toda a porta, aí fica normal. Você naturalmente consegue alinhar mas vamos lá, tô enrolando muito. Porque hoje é sexta-feira. Hoje tá meio que acontecendo rápido as coisas, né? Eu já tô aqui já no meio do caminho. Metade do caminho já. Eu tô conseguindo. Mas vamos lá. Fala da Vamos aqui, porque daqui tá sombra. E fala da largata. Vamos entender as características da largata, para depois você entender as características desses demônios, entendeu? Porque você entendendo da largata, você entende a característica dos demônios. Por quê? Porque o profeta Joel recebeu do Espírito Santo esses largatinhos aí, entendeu? Como é que diz? Esses largatos. Esse exemplo aí de figura, como eles são. Porque ele é tão difícil de lidar com ele. Mas vamos lá. Quando o profeta disse largata, largata é um período, entendeu? É um período de gestação, entendeu? De vida das mariposas. A realidade, a largata é uma mariposa, só que no futuro, entendeu? Então, a largata é um ciclo de vida das mariposas. Guarda bem essa frase, ciclo de vida. Que a gente vai falar muito dela na série. Falar muito dela mesmo. Entendeu? O profeta Joel dá vários exemplos. E a gente vai falar muito dela nessa série. Então vamos lá, largata. Então você já entende que a largata ela não tem característica própria. Não. A característica dela é de um ser que ainda não vive. Entendeu? De um ser que ainda não vive. Aí você encaixa a característica dela no que o profeta, no texto e no contexto, no ensinamento do texto e do contexto. Pronto. Aí você já entende que o profeta Joel estava certo.
Por quê? Porque a largata, ela não tem característica própria. Entendeu? Ela é um período do ciclo de vida das mariposas. Borboleta. Entendeu? Borboleta. E o interessante é o seguinte, olha só. Como é rica e complicada a ação desses principados. Por quê? Porque num período eles são ovo, aí sai, vira largata. No período de largata ele tem a característica de assexuado, ele não... Entendeu? Não tem sexo. Não existe o largato. O largato não se trata de assexuado. Entendeu? Não se trata disso. Se trata de... É outra palavra, é uma palavra de que ele não tem período gestativo, entende? Não é largata gera largata, não é. Ele não tem período gestativo. É outra palavra, ele é infértil, é um período infértil, entendeu? De infertilidade. Ele não tem período, ele não gera outra vida, a largata não gera outra vida. Mas tem um nome lá, que eu tô esquecido aqui. Mas não tem problema não. Fica ligado aí no vídeo. Oi, bom dia. Então, no período das mariposas, do ciclo de vida das mariposas, esse período esse animal ele não gesta, entendeu? Largata não gera largata. Então, essa é uma das características da legião. Vou sempre falar isso aqui porque já é que a gente está falando do inimigo. O partido não ficar aí abestalhado, se ligando em pôr de largata. Não é largata que nós estamos falando da legião. Entendeu? Que é complicado hoje em dia. Hoje em dia, o irmão Belmiro, o missionário está falando que largata não presta. Eu não estou falando que largata não presta. É só maneira figurativa. Largata tem seus benefícios. Entendeu? Ela combate o crescimento de várias vegetações aí que não precisa. Então ela tem seu benefício. Estou falando de largata, estou falando de demônio aqui. Entendeu? Falando, uma maneira figurativa para você entender o teu inimigo. Entendeu? Que às vezes é complicado hoje em dia. Entendeu? Irmão Belmiro tá dizendo que a largata não presta. Claro que a largata presta, rapaz. A largata tem seus benefícios bons para as plantações. O problema é que quando leva para o mundo espiritual,
A gente tem que dar um exemplo, a gente não vai dizer na vida da pessoa. A gente não vai dizer que é um ser humano. Vai dizer que é um... A gente bota uma figura de largata. É, figura de largata. Largata. É largata, não é largato. Largato é outra coisa, entendeu? É largata, é assexuado, não tem sexo. É um período das mariposas, entendeu? Mariposa, óvula, aí o ovo gera largata, e a largata tem um período ali de vida, aí o período de vida, ele morre depois, vira casulo. Depois de virar casulo, vira aquilo que realmente ele é. Borboleta. Aí a gente vai ripar aqui. Eu sinto muito, mas a gente vai ripar aqui várias classes de pessoas na sociedade que estão enxertados com essa ideia de infertilidade. São essas legiões que disseminam essa ideia no meio da sociedade. Aí a gente vai falar de umas classes aqui, já não venha querer lá no comentário lá dizer que o irmão Belmiro está tomando partido, agora é PT, agora é Bolsonaro, não é nada, né? É palavra mesmo, é ripada mesmo. Entendeu? Aí vamos lá. Largata. Tô conseguindo só explicar um. Mas o que eu quero que você entenda é que todas têm a mesma ação. Tanto largata, quanto gafanhoto, quanto locústia, e quanto o pulgão. Todos têm a mesma função. Todos agem com o mesmo propósito. Todos têm a mesma finalidade, entendeu? Eles não brincam em serviço. Isso é, principado não brinca em serviço, não. Se eles puderem sugar até tua alma, então vamos lá. Primeiro exemplo, largata. A largata você já sabe que não tem nada a ver com... Tem nada a ver com ser vivente. Ela é só um período, ela é uma borboleta sem asa. Entendeu? Depois ela é levada para o forno e dado outro ciclo de vida para ela. Uma borboleta, uma borboleta. Só um minuto aí. Voltando. Pausei o vídeo ali para...
Então, queridos, a largata, ela tem essa característica aí. Ela morre para gerar outra vida. Nela mesmo. Então essa legião, o aprofundamento dela, esses principados, tem muitos ensinamentos sobre eles, sobre a ressurreição, é eles que agem, sobre o renascimento, é eles que agem. Todas essas ideias miraculosas, isso, é eles que agem, entendeu? Enganando o povo. A ação deles é essa, é enganar o povo, dizer que é possível, entendeu? É possível renascer aqui nesse mundo, voltar para esse mundo, entende? Depois da morte, é eles que ensinam. Eles que ensinam. Por isso que os faraós faziam, eles preparavam o corpo deles e tal, balsamavam, faziam o maior, porque Osíris ensinava que eles iam voltar, entendeu? Os líderes enganados, que receberam a enganação dessa legião, achavam que o rei ia voltar. E até hoje nós estamos esperando eles. E quem volta é a legião de demônios, em outra característica, enganando o povo de novo. Ah, vamos lá largar de mão lá. Ei, bom dia. Então, a largata, ela tem, ela é dona, ela é parte, a dona dela realmente dessa vida é a mariposa. Ela vive em benefício da mariposa. Por isso é difícil de lutar contra essa legião. Porque um tempo ela é um animal. Aí no outro tempo ele já é outro animal. Então essa legião, um tempo ela é uma coisa. Entendeu? Ela é uma ideia destrutiva, entendeu? Ela vem, ela pega o caos. Se você for aprofundar, tem histórias de que Osíris se deitou com a deusa não sei o que, a deusa não sei da onde, e essa deusa era casada com não sei quem, entendeu? Aí tem toda uma história ali para se gerar um caos, para que faça uma ideia sugestiva de que vai vir outro Deus. Mas não vai vir outro Deus, é eles mesmo. História da borboleta de novo, entendeu? Ali tem toda uma história e tal. Na Fenícia é a mesma coisa, entendeu? Jezabel queria fazer a mesma coisa, entendeu? Com o povo de Israel, lembra? Só que ela se quebrou com Elias. Elias mandou descer, logo foi fogo.
Veio que Jezabel, ela veio com matando Deus e o mundo, tem? Que a ideia dessa entidade, né, é essa, mata todo mundo, vê? E a maçonaria já pega aqui a sua lapada. A maçonaria, ela tem uma ideia escrita no seu, na sua instituição, em que todos têm que seguir. A ideia de mata a população porque não tem como sustentar, já está proliferando muito. É a ideia desse principado. Entendeu? Eu tô mentindo. Maçom aí. Você não tem isso aí? Vai ficar ligado, rapaz. Tá lutando do lado errado. A ideia é crescer, é fertilizar, é produzir. A ideia é gerar filhos. Não interessa, meu irmão, essa legião é a pior do mundo, porque ela luta contra o crescimento da população. Ela dá a ideia que precisa se matar para reviver. Mas não tem como, matou, morreu, já era. Não volta mais não. É só engano. Isso aí só acontece com mariposa. O ser humano não acontece. Então já fica aqui a lapada na maçonaria. Pode prestar atenção aqui. Os maçons, para alimentar essa legião, o que eles fazem? Eles auxiliam entre si. Entendeu? Em questão econômica. Com a ideia de que não pode ter pobre. Mas o que acontece com isso aí? Eles estão se autodestruindo. Me perdoe. Me perdoe o bom entendimento, mas vocês estão só se autodestruindo. A verdadeira sustentação vem de Deus. Não vem de ninguém, não. Entendeu? A verdadeira fertilidade vem de Deus. Nós vamos explicar isso aí Primeiro aqui vamos dar uma lapada no inimigo. Vamos revelar o inimigo. Onde que ele está escondido na sociedade. Na família. Família. Tem os agiotas. Agiota é uma espécie de... uma espécie de largatona. Fica ligado. Nada de bom nesses não. Porque a ideia dessa legião é viver sem trabalhar, entende? É viver sem trabalhar. Quando eu fui chamado, olha só o interessante, vou trazer para minha vida aqui, vou dar o meu exemplo. Quando eu fui chamado para pregar a palavra, eu disse, não, isso aqui tá... não vou não. Aí Jesus me jogou na depressão. Me jogou
me tirou do seio da minha família. E olha só as percas, né? Olha só aí o malefício que traz não entender que Deus é o cara, né? É o que traz a prosperidade, é o que traz a fertilidade, é que traz a vida. Olha a importância. Aí então eu perdi tudo para me aprender, entendeu? Não, eu perdi não, né? Deus me afastou só. Não é perder não, que a minha velha ainda tá do meu lado ainda. E é 26 anos já. 26 anos. 2003. A gente já beliscava. Em 2003. Para 2026. Não, 23 anos. 23. É 23 anos. Já tô querendo aumentar 3 anos aqui. Não tá do meu lado ainda, minha coroa. Eu tô dizendo, só me afastou assim, entendeu? Tenho 4 filhos, 3 netão. Porque esse principado ele dá a ideia de que se Deus não fizesse com isso para me ensinar, hoje eu entenderia de que, por exemplo, hoje eu entenderia de quem tinha me abençoado seria esse principado aí. Ele ia arrumar alguma figura para me colocar o meu coração, para dar a ideia de que eu fui abençoado pela essa pessoa, pelo esse indivíduo e tal. Só que Jesus pegou ele pelo pé, deu uma rasteira nele, filé. E hoje eu entendo de quem traz isso para minha vida é Deus. Entende? Então, a minha velha já tá ligando aqui, ó. Vou atender ela depois só. Tem porrada de água ali, ó. Pô, tá tão bonito o sol ainda agora. Então hoje você aprendeu a característica do largato. A largata. E qual é a característica dela? Que ela tem um ciclo de vida. Em que esse ciclo de vida é muito, como que se diz, diferente um do outro. Entendeu? Um tempo ele é ovo, um tempo ele é um bicho que fica se rastejando, comendo folha. Outro tempo ele já voa, né? Já é outro bicho, já voa. Então essa é a característica, por isso que é muito ruim, é muito difícil lutar contra esses principados. Só com o Espírito Santo de Deus mesmo. Por isso que muita nação, entendeu? Muita nação se quebra, como o Egito, né?
Egito pegou um baque até hoje para se levantar. Fenício, ó, os fenícios. Fenícios, quem são os fenícios? Nem pesquisei isso aí, mas a gente vai falar sobre isso aí. A gente vai falar muito sobre esses dois povos, porque eles são exemplos mais visíveis na Bíblia, entende? Em que pegaram a lapada de Deus por adorar essas entidades. Mas eu vou pesquisar quem é o fenício hoje em dia. Bota lá no comentário lá, dá um assunto lá, uma fofoquinha. Bota lá. É o povo fulano de tal, rapaz, tu é burro, é? É burro, é dar zero pra ele. Bota lá nos comentários lá, quem são os felícios hoje em dia. Nos dias de hoje, hoje em dia, nos dias de hoje. Eu não sei quem é, não. E não me venha criticar, não. Bote lá a sua ideia lá no comentário, lá, a sua pesquisa. Então, a característica da largata é a mesma dos outros três. Porém, por quê? Porque eles têm um ciclo de vida. O gafanhoto, ele tem um ciclo de vida. Ele tem um período que não tem asa. Entendeu? A locusta também tem um período que ela não tem asa. O gafanhoto, ele é tanto gafanhoto no período sem asa, quanto no período com asa. Isso diferencia entre a borboleta, a locusta e o pulgão. O pulgão é o mesmo jeito, ele é tanto pulgão, porque o pulgão, o ciclo de vida dele, ele é assexuado, ele mesmo gera o filho dele. Tá? Ele já nasce com o filho dele, com o ovo dentro dele. Então, é a diferença entre as legiões. Tá? Então é por isso que você tem que ficar ligado e tem que enxertar bastante ensinamento sobre isso aqui, porque no período da série que eu estiver dando os exemplos na nossa vida, na comunidade, você não venha me criticar, não. Que é eles mesmo. Você está adorando eles mesmo. Aí, o gafanhoto, ele é gafanhoto tanto num período sem asa, quanto num período com asa. A locústia é o mesmo gafanhoto, só que, entendeu? Só que no seu período sem asa, ela é chamada de locústia. Locusta. Entendeu? No período sem asa, ela é chamada de locusta. Diferente do gafanhoto, mas é mesmo gafanhoto, tudo é gafanhoto. Entendeu? Só que a locusta é grande. Porque é um gafanhoto grande, ele é de 40 a 60 centímetros, parece. É um gafanhoto já come já as partes grossas da árvore, né? Da vegetação. Ele já come a parte grossa. Entendeu? Da vegetação. E o pulgão, ele já é
bem menor, só que ele age no nutriente da árvore. É uma praga que age no nutriente da árvore. Entendeu? Ele... Olha lá os meninos. Vamos. Ele suga o nutriente até a árvore secar. Entendeu? Então... Então você aprendeu o que hoje? Você aprendeu... Olha que casa bonita aqui. Então você aprendeu que a largata, a característica da largata é a mesma da legião. Entendeu? Ele é um período, essa legião é um período para o surgimento dos demonião mesmo. Entendeu? Ele é um período em que a ação desses demônios, ele vem como benefício, entende? Eles roubam, primeiro eles destroem, aí no outro ciclo ele já vem dizendo que ele é o benefício. Não tem na lavoura, na cana de açúcar, quando essa praga vem, aí na outra ele já não vem, entendeu? Lá o agricultor vai dar um jeito lá e some com eles. Aí já outra ele já não vem, mas aí ele dá a ideia de prosperidade. Mas não é, é porque na outra ele já vem já como um mariposa, entendeu? E mariposa é símbolo de primavera, símbolo de fertilidade, entendeu? De flor, de geração de vida. Mas é o mesmo demonião, entendeu? Pegando a glória de Deus, entendeu? Que quem traz isso é Deus. Deus é que dá a fertilidade para a plantação. Aí eles vêm, mata a plantação com enchente, com seca. Ele traz o caos para a plantação. Aí depois eles vêm no outro ciclo, mas eles não vêm já matando, eles não vêm matando mais não. Entendeu? Eles vêm já deixando tu comer, deixando tu te alimentar, deixando tu, entendeu? Deixando tu entender que ele que tá no comando da coisa, entendeu? Mas na realidade quem tá te abençoando é Deus. Quem tá te dando fertilidade é Deus. Mas eles tomam isso para si, entende? Eles tomam isso para si. Aí eles vêm com caos e depois vêm e te deixa tu comer. Comer ali uma safra, né? Que aqui no Brasil nós chamamos de safra. Então, uma safra ele te dá, outra safra ele come. Esses... E aí? Entendeu? Então, queridos, esse aqui é mais um vídeo. Eu queria falar mais só aqui. Não dá tempo não. Mais tarde a gente fala mais sobre... Segunda-feira a gente fala mais sobre... Vamos botar umas 4, 5 séries sobre os demônios. Porque se tu não entender o inimigo,
Não tem como tu entender a série. Se tu não entender a ação do inimigo, não tem como tu entender a série. Porque a série fala muito exemplo da vida do ser humano. E não tem como tu entender se tu não entender o lado mal. Tu tem que entender o lado mal para depois aplicar. Porque tu tem que fechar a porta, porque eles trabalham com ciclo. Um ciclo eles te dão, outro ciclo eles te tiram. Um ciclo eles te dão, outro ciclo eles te tiram. É assim que eles trabalham. Então se tu não entender quando eles estão tirando, tu não tem como fechar a porta para eles. Tu não tem como comprar um veneno para matar eles, tu não tem como, entendeu? Então um ciclo eles te dão, é a aciação dessa legião. Um ciclo eles te dão, um ciclo eles te tiram. Então, vamos lá. Curte, compartilha. E tchau. Até segunda.